A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Nessa terceira parte desse testemunho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de libertação, ao qual Deus mudou a minha vida, restaurou a minha história. Houve um período muito difícil, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi o período aonde eu descobri que estava com sífilis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi durante a gestação, louvado seja o nome do Senhor, do meu primeiro filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu descobri, louvado seja o nome do Senhor, antes de engravidar. Eu fiz um exame, passei pelo médico e ali eu estava com uma mancha vermelha na mão e a outra mancha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no solado dos pés, na sola dos pés, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o médico, ele não me mandou fazer exame nenhum, simplesmente ele disse que aquele era um problema dermatológico, mas não era, já era, a doença, já era um sintoma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da sífilis. E eu não sabia, nessa época eu não estava, na igreja, eu ainda estava, no lamaçal do pecado, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu caminhava, eu ia para vários lugares sem saber que estava doente. Quando eu fiz o exame, pela taxa que estava, porque estava 1/16, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já estava doente há pelo menos uns 4 anos já com aquela doença, e ali eu comecei a fazer o tratamento, louvado seja o nome do Senhor, que foi através de bezetacil, louvado seja o nome do Senhor. Eu tomei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu tomei 7 bezetacil. Onde eu tomei 7 bezetacil, não tinha abaixado ainda a taxa da doença. Eu fiz um novo exame, não tinha abaixado a taxa da doença. Depois, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando não baixou a taxa da doença, o médico passou mais 12, louvado seja o nome do Senhor Jesus, só que essas eu tomava 2 por dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eram 12 injeções, mas era 2 por dia. Louvado seja o nome do Senhor. E foi aí que a taxa da doença foi abaixando de até 1/8. Louvado seja o nome do Senhor. E depois 1/2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele ali foi um processo bem complicado, porque no mundo eu era muito vista, porque eu era dançarina. Então eu tinha grupo de dança, eu me apresentava em vários lugares, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele momento, por causa daquela doença, as pessoas começaram a me rejeitar, começaram a se afastar de mim, mas era um momento que o Senhor ele já estava me chamando, para o Evangelho. Como eu disse no início, eu estava grávida. Então o médico ele olhava para mim todas as vezes que eu ia no hospital, quando eu ia tomar bezetacil, ele pegava e dizia para mim que ou ia viver eu e morrer meu filho, ou então ele iria viver e quem iria morrer seria eu. E louvado seja o nome do Senhor, eu passei por isso, durante ali a primeira fase da gestação de 16 semanas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi com 16 semanas que eu descobri que estava com sífilis, que eu fiz o exame, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu fiz o exame de VDRL, que constou, louvado seja o nome do Senhor, como reagente, porque eu já descobri a gravidez tarde.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então, eu estava com o filho, mas ao mesmo tempo estava com medo, né? Tanto por mim quanto por ele. E ali eu comecei a parar para pensar na minha vida, naquilo que eu estava fazendo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu ia para lugares e acabava arriscando a minha vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quando você está no mundo, você vai para baile, né? Bebe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu estava numa vida de horror, numa vida totalmente fora da vontade de Deus, e para mim a cada dia eu sentia como se eu estivesse morrendo, como se eu continuasse no mundo, eu não teria mais uma outra chance. Aquela dali era uma oportunidade que eu tinha de mudar verdadeiramente, e que Deus estava me dando meu filho para que eu pudesse mudar as minhas ações. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o médico já tinha dito que, louvado seja o nome do Senhor, né, que ele poderia nascer, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem a parte, né, essa cartilagem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nessa parte do ouvido, a parte também a parte do nariz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não entendo muito desses termos médicos, né? Mas era assim, sem essa parte daqui, né? Da audição, e a parte também do nariz. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cada dia, né? Eu estava mais longe de continuar tendo uma vida normal, a ponto de imaginar que meu filho também poderia ter deficiência. E ali foi um momento e um período muito difícil, onde foi só eu e Deus, né? O sofrimento, a dor, o lamento, e, né? Chegou numa situação muito forte, aonde começou a sair secreção em relação às partes íntimas, saindo secreção. Então, eu fiquei numa situação muito complicada, né? Ainda mais grávida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Só que nessa época, né, aquele que é o pai do meu filho, eu não era casada, né? E mesmo porque eu também ainda não estava dentro da igreja. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quando eu fiz a morfológica, graças a Deus, ele não tinha nenhuma deformação, nada de errado com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu precisava ver, louvado seja o nome do Senhor, como seria no nascimento dele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele nasceu com a taxa, né, mais baixa da doença. Então, eu fiquei 10 dias dentro da maternidade, vendo colocar o acesso nele. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele perdia o acesso praticamente todos os dias eu via ele sendo furado, né, no corpo, até o último dia que foi furado na parte da moleira, porque não tinha mais lugar no corpo, já não se achava mais o local para poder estar aplicando, né, o acesso, então teve que colocar na moleira. E eu me lembro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que dentro do hospital eu recebi uma revista chamada Visão Missionária, e ali, louvado seja o nome do Senhor, eu nem abri a revista,
E quando levaram meu filho para poder colocar o acesso nele, é, eu me desesperei porque eu ouvia o choro dele. Eu o tempo todo eu ficava ouvindo o choro dele, até o momento que eu peguei e saí da sala, do quarto onde eu estava, e fui direto na sala, aonde a médica estava tentando aplicar, né, o acesso. E quando eu cheguei na sala, ela já ia raspar a cabeça dele para poder colocar o acesso na moleira. E eu pedi a ela, né, da porta do lado de fora. Foi uma sensação terrível, né, uma sensação muito ruim, porque é uma situação de impotência, né, onde você não, não pode fazer nada, né? Você vê que é uma vida, né? Porque até então eu me esforcei, eu lutei para poder fazer o melhor, para ter ele, e chegou o momento que eu não tinha mais nada para poder fazer. Eu não podia mudar aquela situação. E isso para mim foi desesperador. Foi desesperador e naquele momento, né, eu já estava chorando e eu pedi para a médica para que ela não, né, não viesse raspar a cabeça do meu filho. E ela pegou e ela falou assim: mãezinha, volta para o quarto, eu não vou fazer isso, mas eu preciso que você volte para o quarto, senão eu não vou conseguir aplicar, eu não vou conseguir aplicar a não vou conseguir colocar o acesso nele. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu voltei para o quarto, mas tinha pessoas ali, técnicos de enfermagem, visitando um hospital. Foi a primeira vez que eu me senti envergonhada diante das pessoas, porque eu era muito altiva. Jamais eu iria chorar na frente de alguém. E naquele momento, foi a primeira vez que eu chorei diante de pessoas viram ali a minha lágrima, o meu desespero, e eu peguei e eu voltei pro quarto, e depois ela trouxe o meu filho, e graças a Deus, a cabeça dele não foi raspada, ela colocou o acesso na moleira. Aquele era o último dia. Era o último dia, a médica, ela tinha que já ter chegado para poder dar alta. E como ela não chegou para poder dar alta, era procedimento do hospital que de 6 em 6 horas viesse tomar o antibiótico, no caso a bezetacil. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela não tinha chegado, e por ela não chegar, é que ele teve, né? Teve que colocar esse acesso novamente, porque ele tinha perdido, louvado seja o nome do Senhor, o que ele estava. Então foi colocado na moleira dele. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois que eu passei por isso tudo, que eu chorei, que as pessoas viram ali a minha lágrima, louvado seja o nome do Senhor. 10 minutos depois que trouxeram ele para mim, louvado seja o nome do Senhor, que já tinham aplicado já a, a bezetacil, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela chegou para poder dar alta. E foi naquele momento ali que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus porque eu já não aguentava mais tanto sofrimento. Eu não aguentava mais tanta dor. Eu não aguentava mais porque dentro do processo da minha gravidez, eu tive hemorroida, eu tive uma prisão de ventre muito forte, onde eu sentia muita dor mesmo. E eu passei tudo aquilo ali sozinha, não tinha ninguém junto comigo. Tem pessoas que ao ouvir esse testemunho vão ouvir falar sobre coisas que, na verdade, eu
Eu nunca contei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu sentia muita dor. Eu não conseguia dormir deitada, eu dormia sentada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foi um processo, foi uma gravidez de muita dor. Foi uma gravidez que eu lutei pela minha vida e lutei pela vida do meu filho. Então eu estava a ponto de perdê-lo. E foi naquele momento, ali dentro do hospital mesmo, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi naquele momento ali que eu peguei, olhei para o meu filho e eu falei, meu filho, se eu continuar, né, eu falando assim, claro que, né, é um bebê sem condição de responder, mas eu no meu pensamento, eu olhando para ele, falando, meu filho, eu quero te dar uma vida melhor do que aquela que eu já tive. Eu vivi em lugares onde eu sei que para você, se eu continuar na vida que eu tenho, você vai me acompanhar e para você vai ser um risco de vida. Então foi naquele momento ali que eu peguei e falei, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu não vou te perder. Eu não vou você ir pelos caminhos aonde eu estava indo. Eu vou para a igreja. E foi naquele momento ali que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu falei com Deus que eu queria ir para a igreja, que eu não queria mais ficar naquele mundo e que eu não queria mais fazer as coisas que eu fazia antes de ter o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, foi assim que eu aceitei a Jesus como meu único Salvador. Eu não sei como é que você está hoje. Talvez você esteja num momento de muita dor. E dizer para você que o único que pode mudar a tua vida e a tua situação se chama Jesus. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele pode sim mudar a tua história, mudar a tua trajetória. Ele pode, ele tem todo o poder para isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem todo o poder para isso. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que havia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue e que ali, louvado seja o nome do Senhor, ela tocou na orla de Jesus, mas ela estava sem força. Ela estava sem força. Talvez hoje você esteja assim. Você esteja numa situação onde você não tem mais condição de fazer nada. O que você tinha que fazer, você já fez. Aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Você vai se esforçar, você vai fazer o melhor que você pode para poder, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para poder resolver a situação. Mas existem coisas que estão fora do teu controle, está fora do meu controle. E existem situações que é para uma conversão, é para um arrependimento, mas chega um momento que o ser humano não pode fazer mais nada. E aquela mulher não pôde. E quando ela não pôde, ela se entregou para Jesus. Quando ela não pôde mais, quando ela não tinha mais o que fazer, ela enfrentou a multidão. E quando ela enfrentou a multidão, ela recebeu virtude. Quando você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, enfrenta tudo, porque depois daquele momento, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu verdadeiramente entendi que eu não tinha mais vida se eu não tivesse em Deus, porque tudo aquilo que eu passei no mundo só me fez sofrer, só me fez chorar, só me fez ser humilhada, desprezada. Eu passei muita vergonha, porque eu bebia, e na medida que eu bebia, eu vomitava.
Eu passei por situações onde passei por estupro. Muitas coisas aconteceram na minha vida que foram só dor, sofrimento, agonia, foi só lamento. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele momento eu já estava cansada de sofrer. Eu estava cansada de chorar. E foi foi naquele momento que eu me entreguei verdadeiramente a minha vida para o Senhor. Eu entreguei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não só, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha vida para poder ir para a igreja, mas eu entreguei a minha alma, eu entreguei todo o meu ser. Eu comecei a pedir para Deus para que Ele fosse o meu respirar, para que ele me desse direção em tudo aquilo que eu fosse fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria andar com Cristo, eu queria viver com Cristo, eu queria me envolver com Cristo, ter intimidade com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi por causa disso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebeu virtude, porque ela se entregou. Ela se entregou verdadeiramente, por quê? Porque ela já não tinha mais o que fazer. Ou ela se entregava para Jesus, ou verdadeiramente ela ia acabar morrendo. Aquela era a última oportunidade que ela tinha. E eu entendi que aquela era a oportunidade que eu tinha de verdadeiramente o meu sofrimento acabar. Eu já tinha ido para a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, antes mesmo de chegar nessa situação do hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre fui para a igreja, passei 1 ano indo para a igreja, porque eu ia na igreja frequentemente, cultos de domingo, louvado seja o nome do Senhor, cultos de libertação, mas todas as vezes que fazia o apelo, eu nunca entregava minha vida para Jesus. Eu nunca entregava minha vida para Jesus, porque na verdade não era a multidão, não era... Jesus não queria só que eu pegasse e aceitasse por causa de um apelo, mas Jesus queria que eu aceitasse Ele com a minha alma, para entregar tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que me incomodava, que me machucava, que me fazia mal, tudo aquilo que eu precisava entregar para Ele, para que Ele viesse me dar a paz que eu precisava, para tirar toda a dor, todo o choro, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o complexo de inferioridade, rejeição que eu tinha. Tudo isso foi necessário. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu pude me entregar verdadeiramente para Jesus, foi isso que eu senti. Eu senti esse amor, eu senti esse abraço, eu senti esse carinho que muitas das vezes me faltou, carinho que muitas das vezes por eu ter passado sozinha, me faltou. Mas Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Jesus é assim para mim até hoje. Ele é o meu amigo, Ele é meu abrigo, Ele é meu socorro. Ele é aquele que trouxe para mim a dignidade, porque você sabe que uma pessoa, quando ela passa por uma doença sexualmente transmissível, que as pessoas ficam sabendo, ela é automaticamente rejeitada pela sociedade. Mas Jesus devolveu a minha dignidade, Ele devolveu a minha paz, Ele devolveu o meu amor próprio, Ele me devolveu tudo, Ele me deu tudo, e hoje para mim Ele é tudo. Ele é tudo. Eu posso, louvado seja o nome do Senhor, dizer que hoje, louvado seja o nome do Senhor, eu sou pastora, mas eu me tornei pastora. Eu sei que Ele me chamou e eu aceitei o chamado, porque eu queria levar a palavra a pessoas que estariam na mesma situação que um dia eu estive. O meu testemunho não é só um testemunho para mim,
mas é um testemunho para que o Senhor traga alívio para as almas. Hoje, muitas das vezes, você pode estar passando numa situação que você está pensando em se matar. Hoje você pode estar vivendo uma situação que você diz que você é muito rejeitado e que não tem jeito para você. Talvez hoje você esteja dizendo que acabou, que acabou, que não tem jeito, que você vai morrer nessa situação, às vezes até por causa de uma enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu quero te liberar essa palavra. Se você entregar a tua vida para Jesus, você vai ver o quanto que Jesus ele transforma. Se você der um passo para ele hoje, se você hoje você falar com Jesus aonde você estiver e dizer: Senhor, eu quero me entregar para ti, mas não por causa da igreja, não por causa do templo. Eu quero me entregar a minha alma, eu quero me entregar todo o meu ser, eu quero me entregar toda a direção que eu imaginei, que eu desenhei para a minha vida, eu quero entregar nas tuas mãos para que para que nesse dia de hoje, o Senhor mude tudo, transforme tudo e faça conforme o teu querer e a tua vontade. Se você disser isso para Deus, você vai ver a transformação que Ele vai fazer. Você vai ver o quanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a tua vida vai mudar. O quanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje, né? Eu falo desse testemunho com lágrima nos olhos, mas são lágrimas de gratidão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque só Jesus ele pode curar a dor da alma. Só Jesus ele pode me livrar e te livrar da opressão da morte, do desejo de morrer. Há muitas pessoas que muitas das vezes estão aí fazendo tudo, como no meu caso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tinha uma vida, eu tinha um trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Trabalhava de carteira assinada, eu estava ali fazendo as minhas funções, mas ao mesmo tempo eu estava doente, ao mesmo tempo eu estava lutando pela vida, ao mesmo tempo eu estava lutando pela vida do meu filho. Então, muitas das vezes, hoje, você vai ouvir esse testemunho, você está no trabalho, só que você está dizendo, daqui a pouco eu não vou conseguir mais trabalhar, eu não vou conseguir mais me levantar da cama, eu não vou conseguir mais, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra para ser liberada para você é que Jesus, ele cura, Jesus, ele salva, Jesus, ele liberta. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele pode te dar tudo se você entregar a tua vida para ele verdadeiramente. Se você se entregar para Deus, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que tudo que você entregou louvado seja o nome do Senhor Jesus, é pouco comparado àquilo que ele vai fazer na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Altíssimo e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, diante de Ti, Pai amado, Pai querido, meu Senhor, eu venho, ó Pai, Senhor da glória, Pai, diante das tuas mãos, Pai amado, Pai querido, entregar, Senhor, o teu povo, entregar nas tuas mãos, Senhor, porque tu és Deus, Senhor, assim, Pai, como o Senhor fez na minha vida, abadachuri calabadaraço, o Senhor venha curar, o Senhor venha livrar essa pessoa, essa dor, essa angústia, Pai amado, Pai querido, essa sensação de morte, de calabarácia, terra súbria, meu Deus, dá livramento, da escape. Venha, Senhor, cobrir, Pai amado, Pai querido, com teu sangue. Senhor, mostra para ela, mostra para ele, Senhor, que o Senhor vai, Pai amado, Pai querido, trazer transformação, que o Senhor vai trazer mudança. Mostra, Senhor da glória, Pai, que tu és Deus. Mostra, Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, que não foi em vão que essa pessoa, abadachuri andarai oremante como nuriaçaio, ouviu esse
esse testemunho, ó Pai. Tudo que ela precisa está em Ti. Tudo, Senhor da glória, Pai, que nós precisamos estar em Ti. Meu Deus amado, Senhor, fala no profundo. Alabarachuri, calabadarácia. Trabalha nesse coração. Traga, meu Deus, ao arrependimento quem precisa. Jesus amado, que essa pessoa, Pai, venha ter amor próprio. Que venha, Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, acreditar em si mesmo. Que venha, Senhor, voltar a sonhar. E que não veja essa situação como fim, mas que essa situação, Senhor, seja para ela, seja para ele, um novo recomeço em Ti. Alabadastai de rebe na camante, como nuriachuri calabadarabasúbia. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor da glória. Abençoa, Pai amado, Pai querido. Abençoa, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, a vida de cada um, Pai. Nesse, Pai amado, Pai querido, neste dia, para a glória e honra do Teu nome, é o que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.